Olá, boa tarde ou bom dia. Vamos lá, vamos aí almoçar juntas. Cheguem, esse é o momento aí de almoço de vocês, que eu quero que vocês almocem aí comigo, né? Enquanto a ideia é exatamente essa. Enquanto eu vou falando aqui, vocês aproveitem aí esse momento para vocês almoçarem. Sejam muito bem-vindas. Cheguem. Vamos lá. Gostaria de saber aí pra gente ir começando. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Como não sei se todas vocês sabem, né? Quem está vindo pela primeira vez, é interessante eu já falar para vocês saberem e me conhecerem. Eu gosto muito dessa nossa interação. Eu estou aqui com vocês toda terça-feira às 19h30 no período da noite e toda quinta-feira ao meio-dia. Então a ideia da quinta-feira é a gente almoçar aqui juntas. Então a ideia é eu trazer um conteúdo para vocês e enquanto eu trago o conteúdo, vocês aproveitam esse momento para vocês almoçarem. Então sejam aí muito bem-vindas. Eu estou muito feliz aí da gente estar aí tendo mais uma quinta-feira almoçando juntos. Aqui está um friozinho gostoso. Então, para quem também já almoçou ou não almoçou, preparem aí um lugar bem confortável. Não sei se aí na região de vocês está frio, mas preparem aí um lugar bem confortável para você ter esse momento consigo mesma. A ideia das nossas aulas, e eu digo muito aqui, é estarmos conectadas. Você com você mesma e você comigo. Então, durante esse momento dessa aula, eu quero que você se desligue totalmente das coisas do externo e que você foque em si, ok? Então, quem está vindo pela primeira vez, aproveite esse momento para você me falar aí, que eu quero saber quem vem pela primeira vez. E lembrando, eu gosto da nossa interação. Então, fiquem aí à vontade para vocês aí fazerem as perguntas que quiserem. Farei ao máximo para conseguir responder aí o máximo possível. Então, vamos lá, gente. Vamos trazer esse tópico, esse assunto que eu vejo que é muito relevante, que muitas pessoas têm bastante esse medo, que é o medo de não encontrar ninguém. Você tem esse medo? Percebe que esse pensamento é um pensamento recorrente? Nossa, você chega a se pensar e se questionar em algum momento. Nossa, mas e se eu não encontrar ninguém? Isso acontece com você? Isso está acontecendo nesse momento da sua vida? Percebe? Quando a gente traz esse tópico tão importante, temos dois lados. O lado daquela pessoa que a gente falou muito sobre não estar feliz no relacionamento na terça-feira. Temos aquela pessoa que ela está infeliz no relacionamento e mesmo assim não termina porque ela tem medo de encontrar outra pessoa. Então ela fica assim, mas eu estou já nesse relacionamento, e se eu não encontro outra? E se eu não encontro ninguém? Então a pessoa escolhe permanecer nesse relacionamento justamente porque ela tem medo de não encontrar ninguém. Então ela prefere estar no relacionamento assim do que lidar com a vida aí de solteira e ela não estar com ninguém. As pessoas que são dependentes emocionais, elas acabam mantendo relacionamentos não saudáveis justamente porque elas têm esse medo de não encontrar ninguém e aí acabam ficando nesses relacionamentos infelizes. Então temos esse tipo de pessoa que acaba não terminando justamente porque tem esse medo de não encontrar outra pessoa. E temos também as pessoas solteiras que têm medo de não encontrar ninguém. Qual é o seu momento de hoje? Você está num relacionamento e tem esse pensamento, não vou terminar porque eu tenho medo de não encontrar ninguém. Ou você está solteira e fica com esse pensamento recorrente, com medo de não encontrar ninguém e ficar aí solteira pro resto da vida. A ideia que a gente traz, a gente vive numa sociedade que muitas pessoas têm esse tabu de estou solteira, vou ficar para a titia. É muito do que eu venho falando aí pra vocês. Quem já me escutou já percebeu aí que eu falo bastante sobre isso, que a nossa sociedade traz muito esse fator de estou solteira, você é uma pessoa infeliz. Está solteira é infeliz. Né? Algumas pessoas até falam assim, nossa, ela está solteira com 35 anos, tem alguma coisa de errada com ela. Nossa, ela deve ser uma péssima namorada, ela deve ser uma péssima isso. Aí vem vários tabus, meio que com preconceito aí, porque a pessoa solteira é a pessoa que é tudo errado na vida, é a pessoa super infeliz. E tem vários aí
frases que as pessoas ficam falando. Então, não sei se isso acontece com vocês no momento aí de família, de almoço de família, Natal, esses momentos aí que a família inteira se reúne, fica um pouco falando e cobrando. Cadê seu namorado? E aí, você não vai encontrar ninguém? Nossa, vai ficar pra titia. Como se isso fosse a pior coisa do mundo. Então, eu não sei em que momento que você está da sua vida, se você escuta aí os seus familiares, amigos, pessoas aí falando sobre isso, ou se é você mesma que fica se colocando esses pensamentos e que fica aí com medo enorme de não encontrar ninguém. Quando a gente traz, eu quero começar essa reflexão da seguinte maneira. Quando a gente traz esse assunto de tenho medo de não encontrar, eu não estou achando ninguém, eu quero que você, nesse momento, comece a refletir que quando você se diz isso, é como se você tivesse perdido alguma coisa e aí você fica o tempo todo querendo encontrar algo que você perdeu. Então, eu perdi algo e aí eu fico o tempo todo encontrando. Eu fico até pedindo pra seu longuinho aí pra aparecer. Então, é como se eu perdi e eu preciso a todo momento encontrar isso. Então, é uma necessidade que você fica o tempo todo em busca de algo que você perdeu. Isso faz sentido? Como a gente precisa começar a olhar? Porque eu preciso te falar. Você não perdeu algo muito importante. Talvez você nunca nem teve algo tão importante assim. A ideia aqui é você começar a refletir que o que tanto você busca nas outras pessoas está aí dentro. O que realmente você perdeu foi você. E aí dentro está um vazio que você fica o tempo todo buscando o outro para te satisfazer. Nossa, Thaís, nunca tinha realmente parado pra pensar. Quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas falam, nossa, realmente, eu fico o tempo todo nessa necessidade, eu me sinto totalmente ansiosa, porque eu não vejo a hora de chegar e buscar e encontrar essa pessoa, e enquanto isso, é como se a minha vida ficasse paralisada. Então, é como se eu tivesse ficado paralisada, e eu só vou começar a viver e ser feliz se eu encontrar aquilo que eu perdi. Mas percebam que você não perdeu nada. Não sei se você já se relacionou, se você nunca se relacionou. A ideia é, a gente nasce... Você já nasceu namorando? Durante quanto tempo da sua vida você ficou namorando? Você já foi solteira. E é aí que a gente precisa encontrar sentido na sua relação. E até se você está solteira ou não, é para se preencher. Eu, durante muito tempo da minha vida... Na verdade, muito tempo não. Eu fiquei 3 ou 4 anos solteira. Vou ver exatamente, fazer as contas pra mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei solteira. E qual que é a ideia? Durante muito tempo eu tentei me fazer com que as outras pessoas me preenchessem. A partir do momento que eu me preenchi, eu realmente percebi que eu me satisfazia. Então eu não ficava com... Durante muito tempo eu tinha esse medo. Nossa, mas e aí se eu ficar solteira? Nossa, mas e aí? Mas e aí? E aí? Procurando pessoas. A partir do momento que eu me preenchi, que eu me conectei comigo, que eu percebi que eu me basto, eu fiquei muito mais leve e tranquila comigo mesma. A partir do momento que a gente se conecta com nós, a gente se torna mais interessante. Como assim, Thaís? Qual que é a ideia? Se eu fico com esse medo super constante, nossa, tenho medo de não encontrar, tenho medo de não encontrar, tenho medo... Provavelmente, os seus comportamentos, você tem um padrão de comportamento de estar desesperada. Então eu fico, nossa, preciso encontrar alguém, preciso encontrar alguém, preciso encontrar alguém. Aí assim, quando você conhece uma pessoa, e aí é qualquer pessoa que você conhece, encontrei. De alguma maneira você se mostra desesperada. E esse desespero faz com que você se afaste das pessoas. Porque você não quer estar com pessoas desesperadas. Pensa só, você gostaria de estar aí com um namorado, com uma namorada que fosse super desesperada, que fosse buscando em você todo esse preenchimento? Não dá, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. E aí, ao mesmo tempo, o que acontece? O seu desespero faz com que você se torne uma pessoa chata, uma pessoa grudenta, uma pessoa nada interessante. E aí, ao mesmo tempo que você não se torna nada interessante, o seu processo acaba sendo totalmente o contrário. Então, essa busca incessante faz com que você se torne desinteressante e aí você acaba afastando as pessoas.
Então, quando a gente se torna desesperada, a gente acaba até atraindo qualquer pessoa, porque eu quero que qualquer um me preencha. A ideia aqui é a gente começar a olhar para esse medo e começar a observar o nosso padrão de comportamento. Então, qual é a ideia? Eu tenho esse pensamento de que não vou encontrar ninguém, eu tenho esse medo. Então, vamos colocar que esse pensamento é uma crença que você tem. O que é uma crença? É um pensamento que durante muito tempo aí da sua vida, eu vou explicar de uma maneira bem resumida. É um pensamento que você teve aí muito tempo na sua vida, de acordo com algumas interpretações na sua vida, e que hoje esse pensamento, vamos colocar, que virou um hábito. Então, você está acostumada a pensar dessa maneira. Então, quando você está acostumada a pensar dessa maneira, você fica o tempo todo, nossa, eu não vou encontrar ninguém. Nossa, eu tô com medo. Nossa, eu preciso achar alguém. Nossa, eu preciso isso. Então, com esse padrão de pensamento, com essa crença, a gente precisa analisar o seu padrão de comportamento. Se você tem esse pensamento, você tem um sentimento e, consequentemente, um comportamento. O comportamento de aparecer desesperada pra alguém, já chegar em qualquer lugar e já, meu Deus, já fica assim, nossa, eu preciso que ele me satisfaça, eu preciso, suprindo todo momento, querendo que o outro te supra. E aí a ideia é que esse comportamento vai refletindo e você vai se afastando das pessoas. Está fazendo sentido isso pra vocês? Conversem aí comigo no nosso horário aí de almoço, eu quero que gosto dessa nossa interação. E a ideia aqui agora é você realmente me falar. Está fazendo sentido? Então, com esse padrão de comportamento, você acaba mantendo o padrão de escolha. Então, se eu tenho o pensamento de que estou desesperada, eu preciso o tempo todo encontrar alguém, o meu comportamento será, as minhas escolhas serão aí relacionadas a isso. Então, talvez eu vou escolher qualquer pessoa. E a gente acaba não ficando seletiva. Então, às vezes a gente fala, eu tenho um dedo podre. Não, é o seu padrão de comportamento que você precisa ficar atenta, porque o seu padrão de comportamento, o seu padrão de pensamento, está refletindo no seu padrão de comportamento. Então, você acaba puxando, selecionando qualquer pessoa, porque aqui dentro tem um vazio. E aí, aqui dentro falta coisas, e aí você acaba buscando no outro, e aí qualquer pessoa serve, então vem cá. Então, seu nível de seleção é muito baixo, talvez até inexistente. Durante muito tempo, daí na minha parte aí da vida de solteira, era isso. Qualquer pessoa tava ok. Então, às vezes, a gente implorava por algumas migalhas, porque eu quero qualquer coisa a qualquer custo das pessoas. Está fazendo sentido isso pra você? Então, às vezes, pessoas aí que tem esse padrão de pensamento, de medo de encontrar, fica tentando buscar algo que elas perderam, mas na verdade a gente não perdeu. A única coisa que a gente tem é a nós mesmas. E é aí que é a ideia. É aquilo que eu sempre foco com vocês. A gente precisa se encontrar. A partir do momento que a gente se encontra, que a gente se preenche, a gente vai se tornando mais interessante internamente. Eu vou me respeitando, eu vou me amando, eu vou me valorizando. Consequentemente, eu me torno mais seletiva e eu vou atraindo pessoas que realmente conseguem me dar o valor que eu tenho. Porque eu estou me valorizando. A ideia é exatamente essa. Eu me valorizar para eu ter aí relacionamentos mais saudáveis. Então, mais uma vez, eu falo para vocês aqui toda semana. Eu tenho esse exemplo hoje de relacionamento saudável. Porque eu me preenchi. Então, eu era uma pessoa muito dependente emocional. Ficava buscando no outro essa satisfação. Tinha muito medo de não encontrar ninguém. E aí, ficava, às vezes, até me relacionando, assim, com qualquer um, entre aspas, por esse medo. A partir do momento que eu me conectei comigo, que eu me conheci, entendi realmente o meu valor, eu comecei a ser muito mais seletiva. E hoje, eu consigo ter um relacionamento saudável. Mas, antes de ter um relacionamento saudável, aqui dentro eu me preencho. Aqui dentro eu tenho, vamos colocar assim, uma vida social, eu mantenho as minhas amizades, eu mantenho o meu vínculo familiar, eu sei o que eu gosto e faço os meus hobbies, eu me dedico ao meu trabalho. Percebe? Eu quero que é exatamente isso que eu quero te ensinar hoje. Percebe que tem outras áreas da minha vida que também precisam mexer, que também precisam andar. E o meu relacionamento, ele é, vamos colocar de uma maneira fria, vai parecer frio, mas eu quero que entenda. É mais uma área da minha vida. Muitas pessoas veem um relacionamento como se tivesse que ser tudo.
Então, a partir do momento que eu coloco o relacionamento como tudo, eu fico nessa busca incessante para dar sentido à minha vida. E aí eu fico querendo e aceitando qualquer um. E coloco o quê? A minha vida só terá sentido, eu só vou ser feliz porque eu coloco essa pessoa, essa responsabilidade. E eu fico adiando e não me permitindo viver algumas coisas. Então percebam como a gente tem outras áreas da nossa vida e o relacionamento, ele acaba fazendo parte disso. Não estou dizendo que eu sou contra relacionamentos, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós gostamos de nos relacionar, isso faz parte da humanidade. Mas o relacionamento, ele não pode ser tudo, porque quando o relacionamento acaba, aquilo tudo vai embora e é como se eu fosse embora 100% junto. Então eu quero te mostrar isso e eu quero te perguntar hoje, como que estão as outras áreas da sua vida? Como que estão o seu relacionamento com seus amigos, seu relacionamento familiar, seu relacionamento com o seu trabalho, com o seu estudo? Como que estão aí os seus hobbies? O quanto que você tem feito realmente coisas por você? A ideia aqui é a gente começar a se curar. É a gente começar a olhar para dentro de nós, eu me preencher, eu me curar, eu entender quais são as minhas feridas emocionais, para eu curar todas essas feridas, para eu me bastar e para eu ver sentido na solidão, que no caso seria a solitude. Então, a partir do momento que eu vejo que eu me dou bem, que eu me completo, eu vou me tornando muito mais interessante e o meu padrão de comportamento vai mudando. Então, eu era aquele tipo de pessoa antes, perceba, o padrão de pensamento como reflete no padrão de comportamento. Eu era aquele tipo de pessoa antes que ficava o tempo todo, por que você não tá me respondendo? Você tá online, por que você não me responde? Percebe? O quanto que eu colocava de energia da minha vida na outra pessoa, porque eu colocava a minha felicidade na vida da outra pessoa. A partir do momento que eu entendi que eu me basto, que eu tenho os meus hobbies, que eu tenho e eu posso fazer coisas sozinha, que eu trabalho, que eu tenho amigos, que eu tenho outras pessoas além do meu namorado, eu não coloco toda essa responsabilidade nele. Porque a minha vida vai seguindo. Eu vejo aí muitas pessoas que são dependentes e acabam não tendo relacionamento saudável por isso. E é isso que eu quero te mostrar agora. Da importância da gente entender esse padrão, dessa crença que talvez hoje você tenha, que você precisa procurar e buscar uma pessoa para a sua vida ter sentido. Como se o seu namorado hoje, o seu marido hoje, fosse o único da sua vida. E você tivesse que manter aquilo porque você não vai encontrar outra pessoa. E aí eu preciso te falar quantas pessoas tem no mundo. Se você está infeliz, está havendo uma incompatibilidade, você precisa refletir o quanto que você já tentou, o quanto que você já se doou nesse relacionamento. E às vezes isso nunca vai mudar. E a gente precisa também aceitar, por mais difícil que isso seja. Então a ideia é, eu queria que você observasse como estão os seus padrões, as suas crenças, os seus pensamentos automáticos que estão influenciando no seu padrão de comportamento. A partir do momento que eu fico buscando isso, eu fico desesperada. Eu vou na balada, eu quero, nossa, primeiro cara, nossa, eu faço isso, eu fico o tempo todo buscando isso. E se você gosta de mais de uma pessoa e não consegue encontrar felicidade em outras coisas, a não ser que ela esteja sempre junto, aí vem a nossa dependência emocional. Se eu gosto muito de uma pessoa e eu não consigo encontrar a felicidade em outras coisas, a não ser que essa pessoa esteja junto comigo, é 100% a dependência emocional. Eu coloco o quê? No outro, a responsabilidade do outro me fazer feliz. É como se o outro fosse 80% de mim. E eu só consigo ser feliz com o outro. A ideia agora é o quê? Foca na sua vida. Trabalhe as suas potencialidades. Reconheça as suas qualidades. Comece a fazer coisas sozinha. E observe esse padrão de pensamento. Então, qual que é o padrão de pensamento de uma pessoa que é dependente emocional? Eu só sou feliz com ele, só me preenche. Isso é 100% verdadeiro e é isso que vai acontecer. Só com ele que eu serei feliz. Então, essa pessoa internalizou muito isso por conta da insegurança, por conta da carência, por conta do medo de ficar sozinha, por conta da autoconfiança. E aí ela acaba colocando essa crença, esse pensamento de eu não vou ser amada por ninguém e tudo mais. Tem várias outras crenças aí. Então, a ideia agora é a gente começar a quebrar essas crenças, esses padrões de pensamento.
Consequentemente, a gente pode começar também a mexer nos seus comportamentos. Então, comece aos pouquinhos fazendo coisas sozinhas, até para você mostrar para você mesma e para o seu cérebro que você consegue, que você dá conta. Porque enquanto você continuar nessa mesma bolha, nesse mesmo padrão, você vai continuar da mesma maneira. E é uma responsabilidade do outro muito grande. E provavelmente o seu relacionamento não deve estar tão saudável por isso. Porque se você coloca essa responsabilidade no seu parceiro, que você só consegue ser feliz com ele, você quando está longe, provavelmente você se percebe super desinteressante e consequentemente você acaba sobrecarregando o seu relacionamento pra ele te preencher. Por essa responsabilidade de te fazer feliz. Então o outro pode sim e deve te fazer feliz. Mas isso não é 100% da sua vida. Então, agora eu queria que você refletisse, Lu, e as outras aí que estão me escutando, antes desse relacionamento, onde estava a sua felicidade? O que você gostava de fazer, que percebia que te fazia bem? Qualquer coisa, se estiver muito difícil, pensa lá na sua infância, lá atrás. O que você gostava de fazer, o que te dava prazer, o que fazia sentido pra você. A ideia é a gente, aos pouquinhos, encontrando esses hobbies, encontrando coisas que a gente goste pra gente se preencher. E aos pouquinhos eu vou percebendo, opa, eu consigo fazer isso sozinha. Nossa, está me fazendo bem fazer isso sozinha. Por mais que no começo não seja 100%, que você ainda vai querer ele, porque com ele é mais fácil, a pessoa é a sua zona de conforto. Então quem é dependente coloca no outro e fica 100% na zona de conforto. Está fazendo sentido isso pra vocês? Então, por mais que agora pareça algo surreal que você não vai conseguir alcançar, eu preciso te dizer que você vai dar conta. Mas para isso, a gente precisa mexer no padrão de pensamento e no padrão de comportamento. Se às vezes no padrão de pensamento estiver muito difícil, vai pro comportamento. Porque as suas ações vão começar a bater um pouco de frente com os seus pensamentos. E aí você vai perceber, nossa, eu dou conta. Nossa, antes eu achava que eu não era capaz. E hoje eu estou aqui. Eu estou conseguindo. Então, outro exemplo meu. Antes eu achava que eu não era capaz, por exemplo, de fazer uma aula com vocês. Antes eu ficava super nervosa. E até hoje minha irmã, de manhã, ela falou pra mim, nossa, antes você ficava tão nervosa pra fazer uma aula ao vivo e agora você tá tão tranquila. Como que melhorou, vamos colocar entre aspas, a minha tranquilidade? É fazendo, é colocando em prática, é a gente quebrando os nossos pensamentos, as nossas crenças e mostrando aqui que eles não são 100% os verdadeiros. Então é eu executando, falando, nossa, realmente eu dou conta. Nossa, realmente. E quando eu olho lá atrás da minha infância, olha como é interessante a gente voltar à nossa infância. Meus pais e minha irmã sabem, eu adorava ser a professora. Eu sempre fazia a minha irmã de aluna. Então eu adorava dar aula, eu ia lá, eu mostrava as coisas pra ela, eu coordenava e ela era minha aluna. E hoje, com a minha profissão, eu comecei a perceber que, opa, essas aulas, elas dizem muito que lá atrás, quando eu era mais novinha, eu adorava dar aula. E hoje eu estou conseguindo colocar um pouco em prática. E aí eu percebi, nossa, isso faz muito sentido. E hoje eu estou gostando demais de estar aqui com vocês, de contribuir e ajudar a outras mulheres, assim como eu era super dependente emocional e não tinha relacionamento saudável. Então hoje vamos colocar entre aspas, me livrei aí da dependência e hoje eu consigo ter um relacionamento saudável. Percebam, e é isso que eu quero te mostrar, o quanto que às vezes voltar lá pra trás, imaginar como era o seu relacionamento antes, até pra você se fortalecer. O que aconteceu? Desligou tudo aqui no meu celular. Estou de volta. Saiu totalmente aqui do Instagram. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Caiu totalmente aqui meu celular. Não sei o que aconteceu aqui no Instagram. O de vocês também caiu? Falem aí. Deixa eu só colocar aqui. Caiu também? Então, vamos lá, gente. Vamos só terminando aqui, então. Não sei o que aconteceu. Então, a ideia é a gente voltar um pouco lá pra trás, pra nossa infância, até pra você conseguir um pouco se reerguer. Até pra você conseguir um pouco se reconectar. Se nesse momento está muito difícil de você estabelecer essa conexão consigo, não sei o que eu gosto, não sei o que dá sentido pra minha vida, volte lá atrás e comece a se perceber. Nossa, como eu era na minha infância? Do que eu gostava de fazer? E comece agora, aos poucos, você como adulta, a colocando e dando sentido.
A ideia agora é você tem esse medo, provavelmente muito grande, de não encontrar ninguém, porque hoje você não está bem consigo. Então eu quero te mostrar exatamente isso. Eu quero que você se conecte consigo, que você descubra seus hobbies, que você tenha aí, mantenha a sua rede de amigos, a sua rede familiar. Quanto mais você tiver claro, quanto mais você se restabelecer, mais fácil será e mais, vamos colocar assim, você vai quebrar um pouco desse padrão de comportamento e de pensamento. Está fazendo sentido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só escrever aqui. Que eu realmente não sei o que aconteceu com a nossa aula. Foi do nada que eu vi aqui, eu fiquei aqui falando sozinha com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostei, eu tava lendo na internet e eu gostei de uma frase muito boa. A ideia aqui qual é? É você começar a entender que a sua felicidade, o seu bem-estar, não depende de você encontrar um parceiro ou uma parceira. Depende de você encontrar o melhor de si. E é essa a mensagem que eu quero te dar. Não depende, a sua felicidade não depende de você se relacionar. A sua felicidade hoje depende de você encontrar o melhor de si. De você encontrar as suas potencialidades, as suas qualidades, para você reconhecer o seu valor e para entender que você se basta. Essa é a mensagem que eu queria te dar nessa aula de hoje. É você entendendo, por mais difícil que seja agora, eu sei, como eu falei pra vocês, eu já fui muito dependente emocional. Parece que agora não vai ser possível, parece que agora você não vai dar conta e eu estou aqui pra te falar. É possível sim, mas para isso você precisa estar aberta a mudar o seu padrão de pensamento e o seu padrão de comportamento. Então comece a analisar como que você tem saído, quanto que você também está aberta para conhecer outras pessoas, porque isso vai influenciando totalmente. Então se você fica o tempo todo, precisa encontrar, provavelmente você deixa até as outras áreas da sua vida, como eu falei aqui, completamente de lado. E você acaba se tornando desinteressante e, consequentemente, você acaba se distanciando das pessoas. Então eu queria que você começasse a pensar sobre isso e acredite. Quanto mais segura você estiver, quanto menos você ficar nesse joguinho de preciso encontrar, nessa vontade excessiva de buscar no externo o preenchimento, mais rápido, vamos colocar assim, com mais facilidade você vai conhecer uma pessoa bacana. Mas para isso, se preenche. Então no meu curso, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um curso Método DDI que eu trabalho todo esse preenchimento pra gente construir e ter relacionamento saudável. Mais informações aí sobre o meu curso, entra na minha bio, que tá lá no meu perfil, ou me manda uma mensagem que eu te envio o link. Mas a ideia disso é exatamente essa, é a gente trabalhar a dependência emocional para você se tornar independente, então a gente se preencher para depois construirmos e termos relacionamentos mais saudáveis. Certo? Vamos aí, eu queria tirar uma foto e eu queria que você colocasse nos seus stories, me marcasse e escrevesse qual foi o seu maior aprendizado nessa aula. A gente deu aí um problema de conexão que eu não sei o que aconteceu, mas eu espero que essa aula aí tenha feito sentido pra você. Eu te espero na terça-feira às 19h30 e quinta-feira para almoçarmos juntas ao meio-dia. É sempre muito gostoso estar aqui com você e eu espero que de alguma maneira eu consiga te ajudar e contribuir aí na sua vida, na sua trajetória. Um beijo então, meninas, eu aguardo, estou adorando aí que vocês estão me marcando e tirando foto, tá? Então postem aí que eu vejo todas e bora aí, vamos alcançar aí cada vez mais mulheres em busca aí de se livrar da dependência emocional e construir relacionamento saudável. Essa é a minha ideia, eu te ajudar a construir e ter relacionamentos mais saudáveis. Um beijo então, meninas, um ótimo final de semana e até terça-feira às 19h30. Quinta-feira que vem ao meio-dia pra gente almoçar juntas. Um beijo e uma outra coisa, ideias de temas que vocês querem que eu fale aqui nas aulas, eu vou abrir caixinha e aí vocês coloquem lá sugestões de temas pra gente conversando aí na próxima semana. Um beijo, gente, tchau, tchau!